Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Você que está chegando hoje aqui no nosso canal, aproveita antes de qualquer coisa para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho. E você que já é nosso inscrito fiel, sinta-se em casa, a casa é sua, você sabe disso. Hoje nós vamos falar sobre um dos conteúdos mais importantes e mais badalados, mais top que a gente tem na matemática, que é a introdução ao conceito da álgebra. Muitas vezes quando a gente está em sala de aula e a gente começa a falar sobre álgebra para os alunos, vem aquela famosa frase: a matemática era maneira até o momento em que começou a achar que era português e começou a entrar as letras pra gente resolver e achar os valores dela. Calma, gente. A álgebra não foi criada para tumultuar nem tirar o sono de ninguém, muito pelo contrário. Ela foi criada para facilitar a nossa vida e resolver muitos problemas do nosso cotidiano, inclusive. Reza a lenda que os primórdios da álgebra foram encontrados lá nos povos lá no... Sempre dá um bug assim nessa hora, né? Reza a lenda que os primórdios da álgebra vêm dos povos babilônios, vem do povo babilônio lá atrás e dos egípcios, quando a gente tinha o papiro de Hind, que trazia problemas que eram resolvidos através de determinados processos matemáticos. Isso lá atrás, há muitos e muitos anos. Depois o tempo foi passando e a gente volta a falar sobre a álgebra com Diofanto, que também é considerado como um dos pais da álgebra. Você vai ver por que é como um dos pais da álgebra. Apareceram outros depois. Na Arábia, por volta do século VIII e IX depois de Cristo, a gente tem Al-Khwarizmi que cria... Al-Khwarizmi? Gostou da pronúncia? Que cria um livro chamado Al-Jabar, que quer dizer, na linguagem árabe, algo como restauração, complementação, algo como a busca de um equilíbrio, que tem a ver com o que a gente conhece hoje como a equação. Mais um pai para a álgebra, Al-Khwarizmi, também considerado. E já no século XVI, por volta do século XVI, um matemático francês chamado François Viet é o primeiro a representar, a usar letras para representar números. E aí sim a gente tem a álgebra como a gente conhece hoje. Mas, Brunão, essa história toda, para que serve a álgebra e o que ela representa? A álgebra é um ramo da matemática, é uma área da matemática que usa símbolos, pela utilização de símbolos para representar variáveis. A gente vai ver a utilização das variáveis, ou quando a gente quer determinar o valor de certas incógnitas, que são os valores desconhecidos, ou mesmo quando a gente quer expressar a generalização de determinados padrões, sequências que a gente está vendo que estão se repetindo e a gente quer transformar de maneira mais elegante em algo, em uma lei de formação. A álgebra vai ajudar a gente nisso. No caso, por exemplo, de uma representação de variáveis, imagine que eu queira calcular a área de um retângulo. A gente sabe que a área de um retângulo ela é representada pela multiplicação da base pela altura desse retângulo. Eu vou dar o nome dessa altura de H, eu vou representar pela letra H e vou representar a base pela letra B. Portanto, a gente vai escrever essa área do retângulo, vamos representar a área do retângulo por B vezes H, ou seja, a álgebra está ajudando a gente aqui a entender que toda vez que eu quiser calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura desse retângulo. Ou seja, o B e o H estão funcionando como variáveis, porque de acordo com o que o enunciado der ou com a situação do dia a dia que a gente tiver, nós vamos trocar essas duas letras, essas variáveis, por números. Imagine um retângulo de base 5 e altura 4. No lugar de B entra 5, no lugar de H entra 4. 5 vezes 4, 20. Se forem metros, a unidade de medida, metro vezes metro, metro quadrado. Então, B e H estão funcionando como variáveis, porque podem ser substituídas por números reais. Beleza? E eu trouxe para vocês, para a gente ver a funcionalidade, a utilização da álgebra como determinação de um valor desconhecido, uma questão que é o NOBEMAP no nível 1 em 2011, que dizia o seguinte: um queijo foi repartido em 4 pedaços de mesmo peso. 3 desses pedaços pesam o mesmo que um pedaço
mais um peso de 0,8 quilos. Qual era o peso do queijo inteiro? Galera, desculpa o não capricho aqui na hora de desenhar a balança, foi a pressa, mas espero que dê para vocês entenderem o que está acontecendo. A gente tinha um queijo inteiro, tínhamos um queijo inteiro, que foi dividido em 4 partes iguais. E aí ele colocou em um prato, um dos pratos dessa balança, 3 pedaços desse queijo, e no outro prato ele colocou um pedaço desse queijo e mais um pezinho de 0,8 kg. O aluno mais atento vai perceber que numa balança, e a balança é algo que é fundamental para a gente enxergar o equilíbrio, na balança tudo que acontece de um lado acontece do outro, ou seja, se eu acrescento o mesmo peso nos dois pratos, em cada um dos pratos, o equilíbrio continua. Se eu retiro o mesmo peso dos dois pratos, o equilíbrio também continua. Baseado nessa ideia que eu acabei de passar para você, imagine que eu tenha 3 pedaços de queijo, ou seja, 3 vezes esse pedacinho de queijo, que é 1/4 do queijo todo, atenção a isso. Isso vai ser igual, já que a gente está tratando de uma balança, isso vai ser igual a 0,8 mais um pedacinho desse queijo também, mais 1/4 desse queijo. E aí a gente tem o que a gente chama de equação. Isso é uma equação, é uma igualdade que tem uma incógnita, um valor desconhecido, algo que a gente quer descobrir. Como eu falei para vocês, se eu retirar uma mesma quantidade, o mesmo peso dos dois pratos, o equilíbrio continua. O que eu posso perceber é que eu posso tirar um pedacinho desse queijo daqui, esse pedacinho daqui, e cortar com um daqui. Portanto, eu poderia reescrever isso aqui de que maneira? Eu poderia reescrever como 2 pedacinhos de queijo equivalem a 0,8 quilograma. Tá claro para vocês isso aí? Por quê? Porque eu tirei esse pedacinho daqui e tirei esse pedacinho daqui. Eu estou usando equivalência. E aí agora ficou mais tranquilo para você. Até pelo que a tia Creide ensinou pra gente sobre operações inversas, se 2 vezes o pedaço de queijo é 0,8, um pedaço de queijo vai ser 0,8 divididos por 2, é a metade. Cada pedacinho desse de queijo vai ser 0,4. E aí a gente já está na cara do gol, porque o enunciado disse que o pedaço de queijo ele foi cortado em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes tem 0,4 kg. O queijo inteiro vai ser o quê? 0,4 vezes 4, que vai dar, como a gente sabe muito bem, 1,6 kg. Tem essa opção? Tem. Letra C de Saci. Mete um xizão aí, meu nobre. E para a gente falar também sobre a utilização da álgebra nas generalizações de padrões, eu também trouxe uma outra questão do OBMEP para a gente fazer aqui. Uma questão que caiu no OBMEP de 2019, que dizia o seguinte: algumas horas depois, eu levei um maior tempão para fazer essa figura aqui, desculpa o não capricho mais uma vez, mas eu tentei fazer o melhor que fosse, o melhor para poder ficar claro para vocês entenderem a figura. O enunciado dizia o seguinte: OBMEP 2019, nível 1. Observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Eu tentei fazer a letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Lembra que eu falei com vocês que a álgebra também é usada quando a gente quer generalizar padrões, generalizar algo que está acontecendo com regularidade? Então, vamos começar a perceber a bruxaria que a gente pode concluir aqui. Essa primeira figura é formada por 3 bolinhas na vertical e 2 bolinhas na horizontal. Figura 1 tem 5 bolinhas. A figura 2 tem 4 na vertical e 4 na horizontal. Uma linha, outra linha. Então a gente tem ao todo aqui 8 figuras, 8 bolinhas. Na figura 3 a gente tem 5 na vertical e 1, 2, 3, a gente tem 6 nessas linhas. Então temos um total de 11. É claro que eu não vou ficar aqui fazendo no braço até chegar à 15ª figura. Eu até poderia, mas como a gente está fazendo uma prova que é uma corrida contra o tempo, não vale a pena a gente fazer no braço. Guerra é guerra. A gente tem que achar um padrão, a gente tem que achar uma regularidade, uma lei para representar qual é o número de bolinhas de acordo com o número da figura. Daqui para cá a gente viu que somou 3. Daqui para cá a gente viu que somou mais 3. Ou seja, a segunda figura é a primeira figura mais 3.
A terceira figura é a primeira figura mais 3 mais 3. O que é 3 mais 3? 3 mais 3 é 2 vezes 3. 5 mais 2 vezes 3. E o que seria esse 2? Esse 2 aqui seria a posição da nossa figura, que é a posição 3, menos 1. Vamos recuar na figura anterior para ver se isso funcionaria também. Eu posso escrever esse 3 como 1 vezes 3, onde esse 1 é a posição da figura, que é a figura 2, menos 1. Como eu falei para vocês, é a posição da figura menos 1. Logo, se a gente generalizasse isso até chegar à 15ª figura, a gente teria como generalização a fórmula 5 mais n menos 1 vezes 3, onde n é a posição da figura. Na 80ª figura, eu teria esse número total de bolinhas. Como eu quero a 15ª, essa é a generalização. Olha a álgebra aparecendo aí, olha a importância da álgebra que você disse que surgiu para atormentar a sua vida, que nada, ela surgiu para facilitar a nossa vida. Se eu quero a 15ª figura, eu vou substituir o n por 15. Portanto, eu terei 5 mais 15 menos 1 vezes 3. 15 menos 1, 14, perfeito. 5 mais 14 vezes 3, lembrando que a Tia Credit ensinou, primeiro faça a multiplicação. 5 mais 42. O total de bolinhas na 15ª figura seria 47 bolinhas. Tem essa opção? Letra B de Brunão. Mete um xizão aí, meu nobre. Você que é do ensino médio, que por curiosidade veio parar aqui no nosso vídeo, deve estar pensando... Mas, Brunão, eu não poderia resolver essa questão por PA? Sim, meu nobre, muito bem. Muito boa colocação sua. Existe um conceito do ensino médio chamado progressão aritmética que também nos ajuda a resolver questões no estilo dessa daqui. Mas mais uma vez eu mostro e reforço para vocês a importância da álgebra, não só na matemática, mas também na nossa vida. Então a gente falou um pouquinho sobre a história da álgebra, essa evolução dela que vem desde lá de trás com os babilônios, passa pelos egípcios, vem para os árabes, chega ao viético, ao francês e até hoje, aos dias atuais, onde a gente usa a álgebra o tempo todo. Portanto, para com essa cisma, para com esse drama com a álgebra, porque a álgebra é nossa best friend a partir de agora, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido, pratique bastante a álgebra, porque ela vai aparecer muito daqui por diante nos seus estudos. Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver no nosso canal, aperta o joinha se você curtiu, se não curtiu também, deixa aí o que a gente pode melhorar, continue nos acompanhando, porque vem muito mais coisa por aí. Obrigado pela audiência e valeu!